E depois de muitas especulações e algum suspense, saiu hoje a lista final de convocados para a Seleção Olímpica de Futebol. Nessa lista estão todos que jogaram e venceram a Polônia ontem no Espírito Santo. A seleção brasileira começou o 100º jogo sob o comando do técnico Zagallo, levando um susto. Dubik marcou para os poloneses aos 15 do primeiro tempo. Mas os brasileiros reagiram aos 33 com Bebeto. Aos 23 do segundo tempo, o zagueiro Narciso colocou o Brasil na frente. Aos 40, Luizão, fazendo boa jogada pela direita, serviu Bebeto, que fechou o placar. Brasil 3, Polônia 1. Este foi o último teste para Zagallo tirar as dúvidas que tinha com relação ao time que vai levar a Atlanta. Hoje à tarde, aqui no Rio de Janeiro, ele divulgou os 18 jogadores. Vamos à lista. Goleiros: Dida e Danley. Laterais: Zé Maria, André Luiz e Roberto Carlos. Zagueiros: Aldair, Ronaldo e Narciso. Meio campo: Amaral, Beto, Flávio Conceição, Zé Elias, Juninho e Rivaldo. Atacantes: Bebeto, Luizão, Ronaldinho e Sávio. Você sofreu muito para convocar essa seleção pelo grande número de bons jogadores do Brasil atualmente? De fato a gente lamenta porque ficou de fato um grupo de fora que teria as mesmas condições de prosseguir com esse grupo que vai de 18 jogadores. Osmar, alguma coisa de surpreendente nessa convocação do Zagallo? Não, Boris, na verdade nenhuma surpresa. Ao contrário, acho que Zagallo foi muito coerente com as convocações que fez até agora. Na zaga da seleção, Aldair e Ronaldo, ou Aldair e Narciso, isso mostra a preocupação de Zagallo com o jogo de muitos cruzamentos que nós vamos ter nas Olimpíadas. E nada melhor do que dois homens com mais de 1,80 m de altura para esse serviço. No meio de campo, Beto do Botafogo, se não tem a criatividade de Giovani e Santos, é mais útil pelo seu espírito de marcação. Mesmo porque, para Zagallo, o ataque está escalado. Bebeto e Sávio, a dupla do Flamengo. Como novidade, uma lista de 4 jogadores para qualquer eventualidade. Isso acaba com as especulações e lobbies tão comuns nessa época. Por falar nisso, não funcionou desta vez a pressão para a convocação de Romário. Em resumo, Zagallo acertou, Boris. Obrigado, Osmar. O técnico Zagallo divulgou hoje a lista dos convocados para os Jogos Olímpicos de Atlanta. O anúncio dos nomes foi cuidadosamente preparado pela CBF. O local escolhido, um restaurante na zona sul do Rio, com toda a comissão técnica reunida. Até a vice-prefeita de Coral Gables, cidade que vai hospedar a seleção, foi convidada. Antes de soltar a lista, Zagallo garantiu, convocou os melhores jogadores brasileiros no momento. O técnico Zagallo trabalhou durante quase 2 anos pensando nos Jogos Olímpicos. Testou mais de 60 jogadores. Até a Copa América do ano passado serviu para que ele fizesse algumas observações. Mas mesmo assim, Zagallo tinha algumas dúvidas até ontem. Ele só escolheu os 3 últimos nomes depois do amistoso contra a Polônia. Ronaldo e Narciso. E o Ronaldinho, porque era um jogador que vinha de uma contusão durante longo tempo. E nós colocamos apenas nesse jogo para observá-lo. A relação completa é a seguinte: goleiros Dida, do Cruzeiro, e Danley, do Grêmio. Laterais Zé Maria, Flamengo, Roberto Carlos, Real Madrid, e André Luiz, São Paulo. Zagueiros Aldair, Roma, Ronaldo, Atlético Mineiro, e Narciso, do Santos. Meio-campistas: Amaral, Palmeiras, Beto, Botafogo, Flávio Conceição, Palmeiras, Zé Elias, Corinthians, Juninho, Middlesbrough, Rivaldo, Palmeiras. E atacantes: Bebeto, do Flamengo, Luizão, do Palmeiras, Ronaldinho, do PSV Eindhoven e Sávio, do Flamengo. Além dos convocados, Zagallo fez uma lista de espera com 4 jogadores. O goleiro Rogério, do São Paulo, o zagueiro André Cruz, do Napoli, o meio-campista Marcelinho Paulista, do Corinthians, e o atacante Giovani, do Barcelona, que poderão ser chamados caso ocorra alguma contusão grave durante a Olimpíada. Os convocados seguem na terça-feira para a Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana. O técnico Zagallo divulgou hoje no Rio a lista dos jogadores que vão brigar pelo primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro. Confira os nomes. Goleiros: Dida e Danley. Laterais: Zé Maria, Roberto Carlos e André Luiz. Zagueiros: Aldair, Ronaldo e Narciso. Meio-campo: Flávio Conceição, Zé Elias, Amaral, Beto, Rivaldo e Juninho. Atacantes:
Bebeto, Sávio, Ronaldinho e Luizão. Para definir o grupo que vai a Atlanta, Zagallo precisou de quase 2 anos de trabalho. Mais de 60 jogadores foram testados. As últimas definições só aconteceram ontem. Os zagueiros Ronaldo e Narciso e os atacantes Luizão e Ronaldinho só tiveram os nomes definidos depois do jogo contra a Polônia. 4 jogadores também foram relacionados por Zagallo para o caso de alguma contusão entre os convocados. São eles o goleiro Rogério do São Paulo, o zagueiro André Cruz do Napoli, o meio-campo Marcelinho Paulista do Corinthians e Giovani dos Santos. Os jogadores se apresentam na próxima terça-feira e antes da estreia nos Jogos Olímpicos, dia 21 contra o Japão, o Brasil faz 2 amistosos, contra a Dinamarca e contra um combinado do resto do mundo. Zagallo está confiante numa boa participação da seleção em Atlanta. O trabalho está sendo feito para isso, para ganhar e trazermos essa medalha de ouro. Porque nós confiamos no talento do futebol brasileiro, confiamos no nosso trabalho e vocês podem estar certos que faremos tudo para que essa medalha possa estar justamente lá na Rua da Alfândega 70, junto com os outros troféus.